Bom dia, meninas. Tudo bem? Bom, vamos lá. Começando hoje a nossa primeira aula da mentoria Semeando uma Vida em Abundância, tá? Qual que é a ideia dessa mentoria? Qual que é a ideia desse curso? É trazer conteúdo para vocês que irão, de forma descomplicada, ajudar com que vocês lotem a agenda de atendimento de vocês. Claro que lotar a agenda depende muito do tipo de serviço que você oferece. Se você está começando, por exemplo, agora com os cílios, se você já ainda não tem toda uma habilidade, acabou de finalizar um curso, ainda está levando aí em torno de 2 horas e meia a 3 horas para realizar um procedimento, a gente sabe que 4 clientes no dia lotou a sua agenda. Por exemplo, se você está iniciando na área de micropigmentação, se você leva em torno de 1 hora e meia a 2 horas para estar fazendo uma micro, em torno de 5 clientes você já lotou a sua agenda. Então é super importante você ter essa clareza de qual o número de pessoas que você precisa para poder estar lotando a sua agenda. Essa clareza ela é de extrema importância. Você precisa não só ter uma meta de que, eu quero lotar a minha agenda. Não, eu preciso de 3 a 5 clientes por dia. Eu preciso de 4 a 6 clientes por dia. Quem sabe aonde quer chegar tem mais facilidade no caminho, porque vai trabalhar com estratégia, tá bom? Quando a gente fala de agenda, claro, a gente está falando de organização. Mas vamos direto ao ponto, vamos direto no como. Então, como lotar a sua agenda? Primeiro passo, primeira coisa de extrema importância de vocês saberem, é que a maior dificuldade dos empreendedores hoje no Brasil, independente do setor, é vender. Vender é uma habilidade que todas as pessoas deveriam desenvolver, mas é o que grande parte das pessoas tem dificuldade. Independente se você vai ser manicure, lash, micropigmentadora, extensionista, alonguista, megarrista, você aprendendo a técnica, sabendo fazer o procedimento, tendo preparo para fazer a prestação de serviço, você ainda assim precisa aprender a saber vender. Hoje, em meio a essa dificuldade, tá? De aprender a vender, nós temos sempre duas opções. A primeira é ter um bom time de vendas. Só que para quem está começando na área, ter que pagar um vendedor, ter que pagar uma social media, é um investimento que é muito alto. Então fica inviável. Então nós ficamos com a segunda opção. Qual que é? Aprender a vender. Todos nós devemos aprender a vender, independente do setor. Na área da beleza, principalmente, onde vai ser realizada uma prestação de serviço, você vende quando você divulga, você vende quando você agenda, você vende enquanto o cliente ele está ali no momento da prestação de serviço, no momento do procedimento, e você vende também depois, sabendo se o cliente está tendo os cuidados necessários, né, mediante aquele procedimento que você realizou, que é o chamado pós-venda, que muita gente também deixa passar, mas a gente vai ter uma aula para falar também da importância do pós-venda. Então a gente sabe que dentre todas as dificuldades do empreendedor, da empreendedora brasileira, a grande delas é vender. Então a gente fica com a segunda opção, que é aprender a vender e não montar um time de vendas. E para aprender a vender, a importância de aprender a vender, eu vou resumir numa frase de um escritor britânico chamado Samuel Butler. Ele dizia o seguinte: qualquer idiota é capaz de pintar um quadro, mas somente um gênio é capaz de vendê-lo. Todo mundo aqui já viu, né, na internet, na TV, ou em exposições, quadros que você olha e fala, meu Deus do céu, sério que as pessoas pagam milhares de reais por isso? Pois é, isso acontece porque um gênio, ele é capaz de pegar uma arte sem sentido para muitas pessoas, dar um significado, dar um sentido, agregar valor e fazer com que alguém tenha interesse de comprar. Vamos trazer para a nossa realidade. Ninguém aqui acredita que seja artista da parte de pintura e sim da área da beleza e estética. Então, se a gente trouxer para a nossa área, qualquer pessoa com estratégia,
executando, tendo ação de fazer, com disciplina, com foco, é sim capaz de aprender a vender. Vender é um bom vendedor, ele tem um conjunto de habilidades. A base desse conjunto de habilidades é a comunicação, e através da comunicação ele atrai pessoas para comprar produtos ou serviços. Então, primeiro ponto, a gente precisa aprender a vender. Segundo ponto, a gente tem que saber que qualquer pessoa com foco, disciplina, com atitude, é capaz de vender. E aí, dentre as habilidades que a gente precisa desenvolver para começar a vender, a gente sabe que a principal delas é a comunicação. Qualquer pessoa que tenha a facilidade de se comunicar, já tem 50% de chance de se tornar um bom vendedor. E aí é onde muita gente trava. Eu vejo, por exemplo, na escola, muitas alunas que fazem diversos cursos na área da beleza, desenvolvem as habilidades necessárias para começar a atuar na área, mas travam na parte da comunicação. Não sabem como falar pessoalmente com as pessoas. E a maior dificuldade hoje é como falar na internet. Mas como que eu vou divulgar meu serviço? Eu já investi dinheiro, eu já coloquei meu cartão de crédito lá no Facebook. Hashtag fica a dica, tá? Não é o ideal é ir lá e pagar via Pix, mas esse conteúdo para uma próxima aula dessa semana ainda. Tá? Então, desenvolver a habilidade dessa comunicação, ela é de extrema importância para você vender. Mas eu sei disso. Ok, você sabe, mas você não está fazendo. A aula é para você. Não vou aqui inventar roda, não vou vir com nada novo. O que eu vou trazer são um conjunto de técnicas que eu utilizo no dia a dia e faz com que o Semear seja uma escola que venda todos os dias. Sábado, domingo e também feriado, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre as habilidades, sobre as técnicas de venda, sobre técnicas de negociação, você precisa fazer uma coisa primeiro, tá? Você está entrando para o mercado da beleza. Um mercado super concorrido, né? Às vezes na rua da tua casa tem 3, 4 manicure, na rua da tua casa tem 3, 4 salões de beleza. Não tem problema nenhum, tem público para todo mundo. Pode ter 10 salões de beleza na tua rua. Você pode ter sucesso sim, se utilizar dessas ferramentas que a gente vai passar para vocês. Antes de começar a vender, você precisa entender o que nós devemos saber ali antes de divulgar o nosso trabalho. Primeira coisa, o que você irá vender, ter clareza, saber falar sobre o serviço que você está vendendo, tá? Os benefícios desse serviço, duração desse serviço, enfim. Então você precisa ter clareza total do que você vai vender desse serviço. Para quem, segundo ponto, para quem e aonde você vai vender, tá? Vamos lembrar que um produto vendido em uma comunidade e o mesmo produto vendido numa área nobre, ele tem preço, valores diferentes. É só a gente pegar o exemplo da garrafinha d'água. A garrafinha d'água no mercado custa R$2, no aeroporto pode custar 15. Entende? É o mesmo produto, só que em região diferente, muda-se o preço, muda-se o valor. O serviço é a mesma coisa. Então, se você vai atender na comunidade, você tem que fazer uma pesquisa de quanto que as pessoas costumam pagar nessa comunidade. Como fazer isso? Simples. Indo em estúdio de pessoas que já façam o mesmo serviço que você, e agora, muito mais fácil, pesquisando na internet. Eu indicaria o vai lá e descobre, pessoalmente. Aí tem muita gente que vai falar assim, não, mas eu não vou lá no salão da fulana para fazer um procedimento só para descobrir quanto que ela cobra no procedimento. Primeiro, eu acho uma bobagem, você deveria ir sim
tá? Fazer um procedimento, porque daí você vai ter contato com o tipo de material que ela trabalha, qual que é a forma que ela atende, tá? Eu aprendi muito sobre escola trabalhando em diversas escolas. O jogo das vendas, ele é tão estratégico que trabalhando para uma das maiores redes de ensino que esse país já teve, que hoje, além de curso profissionalizante, os caras também inventaram agora de ser faculdade, trabalhando para eles registrado, eu tive a oportunidade de enviar um currículo e trabalhar para outra rede, só para eu descobrir o que a outra rede fazia. Como que eles vendiam. Então, assim, eu tinha 2 salários. Um da empresa que eu já trabalhava registrado e o outro da empresa que eu fui contratado para vender e aprender as técnicas de vendas deles. E acredite, isso fez total diferença na minha carreira. Foi bom para os 2 lados, porque onde quer que eu ia, eu sempre vendi. Então, eu vendi nessa empresa e vendi também para essa que eu trabalhava. E aí tem gente agora pensando, não, mas isso é jogar sujo. Gente, não é. O mercado, ele é assim, você tem que fazer pesquisa de mercado. Todas as empresas fazem pesquisa de mercado. Ou você acha que o pessoal da Coca-Cola não bebe Pepsi porque é concorrente? Não, eles até bebem para saber o que. Eles fazem pesquisa de fórmula, para saber o que podem fazer para melhorar. Então, segundo ponto nosso aí, para quem e onde irá vender, ok? Terceiro ponto, qual o preço do serviço que você está vendendo? Você precisa definir isso, precificação. Então, primeiro lá, o que você irá vender, qual que é o serviço que você vai irá vender, para quem e aonde, conheça a região, conheça o público, entenda quanto que as pessoas estão acostumadas a pagar para que você consiga fazer o terceiro passo, que é montar a sua precificação. E o quarto, qual a promoção relacionada a esse serviço ou produto. Nenhuma empresa do mundo vive sem fazer promoção. Podem ser aquelas populares ou podem ser aquelas mais top de linha, voltadas para a classe média alta. Vocês devem se lembrar, quem for aqui na década de 90, que naquela época você não tinha promoção de lanche no McDonald's, no Burger King. Você queria comer um Big Mac, você pagava lá R$20, era aquele valor e acabou. Hoje em dia não, hoje existem os pequenos preços. Agora, por que uma empresa multimilionária que faturava milhões de reais, milhões de dólares, milhões de euros pelo mundo afora, resolveu fazer pequenos preços? Porque eles entenderam que eles estavam, depois de determinado ponto, por conta da economia, eles estavam vendendo somente para classe média alta. E quiçá para eles. Então eles viram a necessidade de reduzir custos, de ter um produto. Eles mantiveram o crescimento daqueles produtos. Big Mac, por exemplo, que eu usei de exemplo aqui, ele continua tendo valores alterados sempre para mais, mas eles têm outros aqui que são mais em conta, então eles atendem todas as classes. Isso é pesquisa de mercado também. Tem regiões que eles trabalham, tem regiões que eles não trabalham, porque eles conhecem e fazem uso desses 4 elementos. Sabem exatamente o que vão vender, sabem para quem e aonde, tem uma precificação diversificada e fazem também promoção para atrair mais clientes. Fazendo esses 4 pontos, anotando isso, revendo esse conteúdo, tendo essa preocupação de, antes de começar a vender, ter essas 4 respostas, aí vocês vão ter aprendido uma ferramenta, uma técnica chamada de os 4 P's do marketing. Quem já fez curso online de vendas, quem já fez faculdade e tinha lá conteúdo de marketing, com certeza já ouviu falar dos 4 P's do marketing. O que se resume os 4 P's do marketing? Nós estamos falando de produto, nos casos da área da beleza, serviço, praça, que é o local e o público, preço e promoção. Os 4 P's do marketing: produto, praça, preço e promoção. E aí a gente traz agora para aquilo que eu falei anteriormente. O que você irá vender? Produto. Onde, para quem? Praça. Qual o preço? Preço. Qual a promoção e a campanha? Promoção. Vocês fazendo essas anotações, vocês já têm a base.
Já fiz mentoria, conversando com o aluno, estou com dificuldade, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo desenvolver um trabalho na internet, e aí a gente pergunta, tá, mas você tem anotado, você tem numa planilha sobre a região, sobre os preços que você trabalha, sobre as promoções. Gente, promoção tem que ser feito um calendário de promoção anual. Você tem que planejar o teu ano e saber quais promoções você vai fazer. Ah, mas eu estou começando agora. Se não fizer agora, não vai fazer daqui 10 anos. E nem chega nos 10 anos. Então, usa isso aqui como base. As próximas aulas dependem também disso aqui. São pesquisas simples, você consegue fazer pelo telefone ou pelo WhatsApp. Mas é de extrema importância que você tenha essa clareza do serviço, do local, do preço e as promoções que você pode fazer. E aí entramos num ponto chave, que se eu tenho que fazer, por que eu tenho que conhecer tudo isso? Porque conhecendo isso, sabendo esses 4 P's do marketing, tá? A partir de agora, já que vocês aprenderam, a gente chama assim, sabendo os 4 P's do marketing, é a partir daí que você vai poder começar a vender. Mas antes de começar a vender, você precisa fazer uma coisa chamada precificação, que eu acredito que esteja no top 3 das maiores dificuldades de uma pessoa que vai começar a vender, e também no top 3 de pessoas que trabalham na área da beleza. Qual preço cobrar? Eu vou usar de exemplo, não sei se está online ou se ela vai ver essa aula, e eu até falei para ela que queria utilizar de exemplo, uma aluna nossa, participante dessa nossa campanha que a gente faz de curso gratuito, e ela tem a opção de obter o certificado, né, para poder começar a trabalhar bonitinho. E aí, conversando com ela, ela falou, eu estava já desistindo da área da beleza. Eu montei a sala, eu tenho um espaço lindo, aconchegante, mas eu não tenho cliente. E eu já fiz de tudo, e conversando com ela, eu falei, tá, mas quanto que você cobra numa micropigmentação hoje? Ela falou, eu estou cobrando 300. Mas às vezes eu faço algumas promoções tal, e eu vou para 250. Falei, tá bom. E quantas clientes você tem por semana? E ela me respondeu, quando eu tenho 1, 2 clientes. Ali com ela, eu peguei e falei o seguinte. Falei, tá, vamos fazer continha boba? Digamos que você fizesse a micropigmentação, vou pegar aqui um exemplo baixo, tá? A R$100. Com a R$100, se você tivesse 3 clientes por dia, nós estamos falando de R$300. Em 10 dias, nós estamos falando de R$3.000. Em 20 dias, tá? Não vamos escravizar ninguém não, tá? Em 20 dias, nós estamos falando de R$6.000. Em 25 dias, tirando somente os domingos, nós estamos falando de R$7.500. Ok? Nós não estamos falando de valores absurdos, nem uma quantidade absurda de clientes. Nós estamos falando de 3 clientes por dia, sendo cobrados R$100. Aí eu venho com a pergunta, meninas. É muito barato, mas em faturamento final gera uma renda muito, muito maior do que você começar a trabalhar com um preço mais alto. Então, por exemplo, a R$300, fazendo uma micro por semana, nós estamos falando de R$1.200 por mês. Aí vai ter quem diga assim, não, mas se é para fazer barato, as pessoas vão me conhecer só porque o meu preço é barato, vão querer o meu serviço porque o meu preço é muito baixo, e aí eu faço sempre uma pergunta. Quem é você na fila do pão? Você está começando agora. Você não tem anos de carreira. Tá? Você não tem um portfólio absurdo, trabalhos bonitos, lindos para ser divulgado.
Eu tenho, tá, mas se não tem a carteira de cliente, você precisa conquistar essa carteira de cliente. E aí aqui eu quero trazer um exemplo clássico sobre precificação. Uma das pessoas mais influentes hoje na área da beleza, tá? Ela tem um valor fora da média, né, acima dos nossos padrões. E eu quero utilizar da vida dela, da carreira dela, como ela trilhou, como exemplo hoje para você, tá? De que tem que ser um passo de cada vez. Tá? Quem que é essa pessoa? O nome dela é Natália Beauty. Natália Beauty, para quem acompanha a história, tá? E quem não acompanha, em 2015, ela começou a gerenciar a clínica de estética que ela havia montado. Ou seja, em 2015, Natália Beauty já tinha montado uma clínica de estética e ela que gerenciava, ela que fazia a gestão dessa clínica que ficava no interior de São Paulo. Vamos prestar atenção nos detalhes. Então, em 2015, ela gerenciava a clínica que ela havia montada no interior de São Paulo. Pouco tempo depois que ela montou essa clínica, a pessoa que era responsável pela parte de sobrancelhas simplesmente pediu demissão e foi embora e deixou a Natália com toda a agenda dela. Ok? Imagina essa situação. Você monta o espaço, a pessoa é responsável pela agenda, você não faz os procedimentos e a pessoa simplesmente abandona. O que a Natália fez? Correu para fazer um curso intensivo. Tá? Um curso intensivo. Por isso que eu valorizo no semear os nossos cursos serem feitos todos os dias. Aí você conclui todos em 2 a 3 semanas, porque as pessoas têm necessidade, muitas vezes, de resolver problemas que nós, como escola, não sabemos. Tá? Fecha o momento propaganda e vamos lá. Então, em 2015, ela começou a gerenciar a clínica, a pessoa responsável pela micropigmentação foi embora, e ela foi lá, fez um curso intensivo para poder atender dessas clientes. É nesse momento que Natália Beauty começa a ter paixão. É nesse momento que ela passa a ter amor por essa parte de sobrancelha. Em 2016, com tudo andando, ela resolveu, né, o problema dela com a parte da sobrancelha. As coisas estavam todas no eixo, só que daí ela se vê frente a um divórcio, uma filha de 2 anos de idade e um acúmulo de R$90 mil. Tá? Tem um ponto aqui que eu queria tratar, que eu só vou dar um spoiler, mas a gente fala isso numa outra mentoria. Gente, quem acumula dívida de R$90 mil não ganha um salário mínimo. Não está fazendo 2, 3 sobrancelhas por semana. Tá bom? Então, assim, a gente está falando de uma pessoa com um patamar financeiro mais elevado que o nosso. E aí, em 2016, ela se vê meio a divórcio, com uma filhinha de 2 anos, que muita gente sabe aqui a dificuldade, e uma dívida acumulada de R$90 mil. Ela sai do interior de São Paulo, ela fecha tudo lá e volta para São Paulo, capital, que é onde ela nasceu. Quando ela retorna, ela tem a oportunidade de trabalhar com a família dela. A família dela tem um negócio, não vou entrar em detalhes aqui, e chamam ela para trabalhar. Vem trabalhar com a gente, né? Se organiza, tal, resolve sua vida. Segundo ponto aqui que eu quero falar sobre o financeiro, a família dela tem um negócio, tem empresa, é uma família bem estruturada, ok? Não para diminuir isso, não é. É só para mostrar para vocês que ela passou por todas as dificuldades, mas não veio do zero, tá bom? Depois disso, depois dessa proposta, ela recusou e o que ela fez? Paixão pela sobrancelha, paixão pela área da beleza. Quem tem essa paixão sabe que, não dá para ficar fora disso. Por exemplo, escola, eu não consigo trabalhar com outra coisa que não seja escola. Eu amo o que eu faço. E aí o que ela fez? Começou a atender a domicílio. Depois de um período atendendo a domicílio, ela viu a necessidade de abrir o espaço dela. E aí vem outro parênteses. Se ela estava atendendo a domicílio e sentiu necessidade de abrir o espaço dela, ela já estava com um volume de serviço, um volume de vendas alto. Aí ela se viu e falou, opa, quem aqui trabalhava a domicílio e viu a necessidade, por que viu a necessidade?
porque as pessoas já estavam pedindo, porque as pessoas já não estavam se sentindo tão à vontade às vezes, de ficar fazendo os procedimentos em casa. Então aí vem o momento de ter um próprio negócio, de abrir um espaço físico. E aí foi isso que ela fez. Foi lá na Vila Maria, dos Jardins, foi no Jardim, na região dos Jardins. Outro parênteses aqui, gente, ela abriu o espaço dela nos Jardins, tá? Não foi no Jardim Santo André, não foi no Jardim Europa, não foi na Vila Luzita, tá? Não estou dividindo os bairros, só comparação de região. Aí ela abriu lá nos Jardins, começou a trabalhar 12 horas por dia. No blog dela, lá no site dela, fala que ela trabalhava 12 horas por dia e fazia tudo, todo o procedimento, limpeza do espaço, tal, porque ela estava se organizando financeiramente. Por que eu trouxe essa história da Natália Beauty para a nossa mentoria hoje? Para que vocês entendam que a precificação, ela depende, primeiro, da região que você trabalha, tá? Natália é vista como referência, exemplo, e deve ser vista mesmo, porque o que ela conquistou são coisas para pessoas acima da média. Só que a região que ela trabalhava favoreceu e muito para essa ascensão dela, para esse crescimento dela. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nessa sala, se tivessem a oportunidade de trabalhar numa região nobre, se comunicando, conversando, fazendo network, conversando com pessoas, chegariam sim e podem chegar, tá? Ao ponto de fazer maquiagem de famosos, trabalhar em emissoras. E aí quando você tem contato com essas pessoas, o seu storytelling, a história da tua vida, a tua história profissional, ela passa a ter um valor, o teu serviço ele passa a ter um valor muito grande, porque, sei lá, você fez a sobrancelha, eu não sou muito de assistir televisão, então não sou muito famoso, sei lá, da Eliana, você fez uma micropigmentação na Eliana. A Eliana, você vai tirar foto da Eliana, você vai tirar foto da sobrancelha da Eliana. E aí você vai fazer a divulgação desse serviço. Gente, acredite, a maioria das pessoas que assistem o programa da Eliana e que são fãs da Eliana vão querer fazer a micropigmentação com você. Por isso que hoje existem garotos propagandas. Eu ia falar garoto de programa. Existem garotos propagandas. Sabe, você vê Rodrigo Faro fazendo propaganda de uma marca tal, e você sabe que o Rodrigo Faro vai usar aquela marca? Não vai. Imagina o Rodrigo Hilbert fazendo propaganda do Dolinho. Sabe, ele não toma dó, mas ele vai fazer a propaganda porque as pessoas que são fãs dele vão passar a consumir aquele produto, porque é o Rodrigo Hilbert que fez divulgação. Mas não é assim. É exatamente assim que funciona. Por isso que a propaganda, a divulgação, ela é a alma do negócio. E foi isso que aconteceu. Natália começou, nessa nova empreitada dela, numa região nobre, teve um network, teve contato com pessoas que a levaram a conhecer, um novo público, um novo padrão, e hoje ela é o que é, essa referência. Só que ela teve oportunidade, ela trabalhou para isso, e ela utilizou de todo esse conhecimento para fazer a precificação dela. Só que, o que ela conheceu? A praça, ela tinha clareza do serviço, do produto, do preço, e acredite, Natália Beauty faz promoção. Quem acompanha sabe, por exemplo, que nos shoppings onde ela tem os estúdios dela, para fazer, ela faz atendimento também, em alguns períodos do ano, em alguns dias do ano. Mas para fazer a micropigmentação com ela, hoje está chegando na casa dos 16 mil reais. E para fazer na promoção, que são com as funcionárias, com as colaboradoras dela, custa em torno de 2 mil reais. Precificação diferente, porque uma parte o serviço é feito por ela, outro serviço é feito com as profissionais dela, certo? Então vamos lá. Então, em relação à precificação,
de serviço, a gente sabe que a gente tem que saber os 4 P's do marketing, a gente tem que conhecer a região que a gente trabalha, essa região, esse público que vai nos ajudar a ter uma base de precificação. Mas, Marcelo, a fulana, ela cobra R$300 aqui na região. O que eu faço? Eu cobro R$300 também? De cara, eu já respondo, não. Se ela cobra esse valor, ela não começou agora. Ela já tem tempo de mercado. Ela já se garante nesse valor. Meninas, entendam que começar a cobrar um valor mais acessível não diminui, não desvaloriza o teu trabalho. Tudo vai depender da forma que você vai fazer isso. A gente vai ter uma aula amanhã sobre estratégia de como começar cobrando um valor mais em conta, como comunicar isso, sem que você fique amarrado a ter que fazer esse preço mais em conta para sempre, tá? Então vamos lá, vemos muitas pessoas que na empolgação terminam o curso, montam seus espaços, mas não fazem isso, não fazem essa pesquisa. Vamos lá, você sabe o valor de 5 profissionais que fazem o mesmo serviço que você na sua região? Você sabe me dizer qual que é o público da sua região? Se é classe média baixa, se é classe média, se é classe média alta? Você sabe me dizer qual que é o preço que as pessoas da região que você mora estão acostumadas a pagar no serviço que você presta? Você sabe quais são as promoções? E até a pergunta eu abro ela de forma diferente. Você sabe quais são as promoções e quais são os dias promocionais das pessoas que fazem os mesmos procedimentos que você? O que eu quero apertar com isso? O salão que é teu concorrente, você sabe quais são os dias que ele faz promoção? Porque tem isso. Tem salão que faz promoção terça e quarta. De quinta a sábado o preço é completamente diferente. Meninas, eu pergunto, por que vocês não estão atendendo no domingo? Eu vejo muita gente que está começando que atende só de terça a sábado. Você está começando, tenta atender de domingo a domingo. E eu vou te falar, se você colocar abrir sua agenda de domingo, talvez você consiga fazer mais procedimento no domingo do que na semana inteira. Eu tenho uma clareza sobre o semear. Se eu abrir curso aos domingos, eu vou ter aluno, e talvez eu tenha mais aluno que eu tenho no sábado do que eu tenho na semana. Se eu abrir curso de madrugada, claro que não todos os dias, mas se 2 vezes por mês eu abrir curso das 10 da manhã às 6, eu tenho certeza absoluta que eu vou ter aluno. Tudo depende da estratégia, de você entender o mercado, de entender que você, do que você precisa fazer de início. De início você tem que trabalhar 12, 13, 14 horas sem estar disposto a isso. Mas não é só trabalhar, é trabalhar de maneira estratégica. Então conheça o mercado, para que você possa fazer uma precificação legal. Não estou falando de vender barato, tá? Mas que você possa fazer uma precificação legal para começar. Para nesse começo você ter volume. Toda empresa de começo, gente, ela precisa ter volume. Por isso que você vê a diferença além da mudança de mercado, né, economia, tudo isso, mas tem produto que a marca que você, por exemplo, a marca do dia. E quando o dia abriu, há anos atrás, todo produtinho do dia era muito mais em conta do que os produtos os populares, né? Os de marca. Só que no que eles investiam? Na qualidade. Eu lembro aqui de um refrigerante do dia, de limão, que, era maravilhoso, sabe? Batia Sprite. E era um valor, assim, muito mais baixo. Hoje, se você vai no dia, os preços, eles são muito próximos ali. Por quê? Eles tiveram volume, eles fizeram com que o máximo de pessoas comprassem pelo preço baixo, percebendo a qualidade dos produtos, começando a comprar aquele produto com maior frequência, eles vão aumentando ali de 30 em 30 centavos, 50 em 50 centavos, e aí começam a praticamente igualar. Pensa um pouco aí, você vai lembrar de outras marcas que você utilizou que era assim.
Entende? Então, assim, primeira coisa que você precisa ter é volume. Então, você tem que ter uma precificação que agrade, uma precificação que atraia clientes. Não é nem atrair novos clientes, porque todos os seus clientes, se você está iniciando, são novos. Aí depois você trabalha com pós-venda, faz uma retenção e vai aumentando o preço, vai tendo uma precificação melhor e com maior lucratividade para você, ok? Então, primeiro de tudo, fazer aí a tarefa dos 4 P's. Vejo muita gente que começa, não tem esse cuidado e quebra por isso. É aquela história bíblica. Se você construir tua casa no terreno arenoso, a chance de vir uma onda e derrubar a tua casa não é nem que é muito grande. Vai acontecer. Agora, se você erguer tua casa sobre a rocha, tá? Pode vir onda, pode vir vento, porque ela está bem estruturada. Então, quando você não aprende, quando você não faz, não tem esses princípios básicos de início, lá na frente você quebra, e aí você fala, eu não sei onde eu errei. Bom, ninguém vai poder falar isso, a gente está aqui dando essa mentoria gratuita para ajudar vocês nisso, tá bom? Seja em qualquer setor do mercado, se você vai vender um produto ou serviço, você é obrigado a saber qual o preço a sua concorrência cobra. Aliás, eu vou mais além. Você precisa saber quanto tempo ele tem de mercado, qual público ele atende, para não errar na hora de realizar a sua precificação. Não diminua o storytelling, o tempo de mercado, a história do teu concorrente. A fulana cobra R$450. Ok, mas gente, muito dificilmente, se ela começou na mesma região que você, ela começou cobrando esse valor. Ela fez campanha de modelo, ela fez campanha de valor para cobrir só o custo de material. Ninguém começa do alto, então não queira começar cobrando o preço da Natália Build, ou querendo cobrar o preço da Leste mais conhecida da cidade que você mora, sabe? Isso chega a ser até humildade, sabe? Começar por baixo, começar devagarzinho. Vamos lá, chegando nessa última etapa do curso, tá? Eu quero só dar um alerta aqui do seguinte. Eu vejo muita gente vindo para a área da beleza para ganhar dinheiro. Que a fulana ganha dinheiro, a Beltrana ganha dinheiro. Não, porque eu vi a minha cunhada, nossa, trabalhava no McDonald's, era estagiária lá. E agora está fazendo sobrancelha e está com uma vida melhor. A gente tem que procurar uma vida melhor? Tem. Sabe, só que cuidado com amor ao dinheiro. Tá? E eu não estou falando isso sendo clichê de que você tem que fazer por amor. Ninguém vive de amor, ninguém come de amor. Né? Você não vai no supermercado fazer compra com amor. Só que o que eu estou falando é cuidado para não fazer só pelo dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque a área da beleza, você vai estar lidando com pessoas. Pessoas que, em sua grande maioria, estão dodóis. Elas vêm fazer procedimento nos nossos estúdios, nos nossos salões, nos nossos espaços, porque elas precisam preencher algo. E quando você lida com essa área só pelo dinheiro, você não está fazendo da forma correta. Você está mexendo com a autoestima das mulheres. Entende isso? Você está mexendo com a autoestima das famílias. Vocês não têm noção do poder que vocês têm nas mãos. Quando a mulher sai linda, você está impactando o marido, você está impactando o filho, você está impactando a filha, você está impactando até a vida do cachorro, que a mulher vai chegar mais animada em casa. Sabe, o livro mais vendido do mundo, chamado Bíblia Sagrada. Tem uma pessoa lá chamada Jesus Cristo. Ele ensinou sobre diversos assuntos. Mas um dos que ele mais ensinou, se não o que ele mais ensinou, foi sobre dinheiro. E ele não falou em nenhum momento que o dinheiro era ruim. Porque ele falou que o amor ao dinheiro, tá, é a raiz de todos os males. Então faça para ter uma vida melhor. Sim. Faça para que você possa crescer financeiramente? Sim.
mas faça com amor a profissão. Faça com o objetivo de transformar vidas, porque eu tenho certeza que se você fizer com o objetivo de transformar vidas, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser impactada. Eu estava vendo ontem, pesquisando, para fazer a contratação de uma professora de alongamento de unhas, e uma aluna nossa, que eu não vou falar o nome dela aqui para não expor, mas eu procurando na internet, eu vi no anúncio dela assim, garanto boas risadas. Gente, que incrível, que animal! Um anúncio de extensão de cílios, não lembro exatamente, era de alongamento de unha. Um anúncio de alongamento de unha. Na descrição do serviço, ela estava garantindo boas risadas. Imagina você. Tá com problema no casamento, tá com problema no trabalho, tá procurando alguém para fazer um alongamento de unhas e você vê assim, garanto boas risadas. Eu quero fazer com ela, é o que eu estou precisando. Olha só, do alongamento de unha, ela está garantindo boas risadas. É ser fora acima da média, pensar fora da caixa. E para a gente finalizar essa mentoria de hoje, finalizar essa aula de hoje, quero deixar aqui uma lição de casa para vocês. Qual que é essa lição de casa? Primeiro, saber os custos, o valor cobrado pela tua concorrência, tá? Para você fazer a sua precificação. E por último, última dica, e talvez aqui uma das principais. Você não vai conseguir fazer a precificação se você não descobrir o custo para realizar os seus atendimentos. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Eu já vi diversas alunas falarem, eu cobro tanto, eu cobro tanto, eu cobro tanto. Por que você cobra tanto? Porque a fulana cobra tanto. Ok. Vamos lá. Você sabe exatamente quantos atendimentos você faz com o kit de material que você comprou? Vou dar um exemplo aqui para todo mundo entender. Você foi lá, terminou teu curso, foi comprar os materiais. Aí você comprou lá pinça, cola. Vou utilizar aqui o exemplo dos cílios, que é o que eu dou aula, tá? Então você comprou pinça, cola, piceta, nanomister, pump, flor de cola, a caixinha de cílios, e aí você comprou lá todos os materiais, micropore, pad, enfim. Vamos colocar aqui que você gastou R$300. Marcelo, eu gastei 500. Depois você me chama lá no WhatsApp que eu tenho um fornecedor melhor, tá bom? Casa da Beleza, Ladeira Porto Geral, é maravilhoso para comprar. Lá vocês encontram de tudo, tá? Então assim, você gastou R$300. Quantos procedimentos você faz? Eu vou tirar a base de uma caixinha de cílios, tá? Volume brasileiro para quem está começando. Uma caixinha de cílios, volume brasileiro, quem está começando, ou seja, não vai fazer um preenchimento tão completo, consegue fazer em média de 5 cílios. Ok? Então, se você gastou R$300, depois que você fizer 5 cílios, você vai precisar repor a caixinha de cílios. Eu estou fazendo o cálculo bruto aqui, tá? Então, 300 dividido por 5, cada pessoa, cada procedimento tem que custar no mínimo R$60 para que você não tenha prejuízo. Gente, eu estou falando de quem está atendendo a domicílio, tá? Eu não estou colocando compra de maca, aluguel, água, luz, nada disso. Estou falando aqui para quem vai atender a domicílio. Então, você investiu R$300, a caixinha dá para fazer 5 pessoas. Se você utilizar isso como base, você tem que cobrar R$60 para não ter prejuízo. Ok? E o que você precisa criar para começar a vender? Você precisa criar um portfólio. Você precisa criar um portfólio. Você precisa criar um Instagram, um Facebook. A gente vai falar mais disso essa semana. Só que como você vai fazer isso se você ainda não tem público? Faça promoção. Precisa cobrar 60? Não. Só que 60 não te dá nenhum prejuízo.
Ah, mas eu gastei condução, eu gastei, tá bom, vamos lá, R$ 80. Ah, mas o meu lucro não vai estar sendo muito grande. Claro que não, você precisa investir. E nesse momento você precisa investir no quê? No teu portfólio. Como você vai conseguir isso? Fazendo um modelo. Ah, mas depois como que eu vou cobrar mais caro? Simples, coloca, faz uma divulgação que você precisa de 5 modelos. Ok? Isso eu vou falar amanhã. Amanhã é estratégia de vendas. Hoje, lição de casa. O valor cobrado pela concorrência. Eu usei de exemplo aqui os cílios. Mas faz uma pesquisa de quanto que você gasta, ou quanto você vai gastar, comprando materiais para realizar o procedimento que você vai prestar serviço. Então, se você vai atender como lash designer, você vai fazer a lista de todos os materiais de cílios e você vai pesquisar quanto custa cada item. Ah, eu já tenho, ok, anota lá, o valor total. Se você vai atender como micropigmentadora, qual que é o valor que você vai investir em todos os materiais? Ok? Se você vai atender designer, enfim, assim por diante, tá bom? Outra coisa, quem está participando da live ou quem for assistir essa aula mais tarde, eu estou fazendo às 6 da manhã, que é o momento que eu consigo tirar para poder investir esse tempo em vocês, tá bom? Sem desorganizar todas as outras tarefas que eu tenho durante o dia. Vai ficar no Instagram essa aula, depois eu vou subir essa aula para o YouTube, para que possa chegar no máximo de pessoas. Então, quem fizer todas essas tarefas, a de hoje é saber o valor cobrado pela concorrência, de 5 concorrentes, e saber os custos do serviço que você vai prestar. Eu vou dar um jeito de fazer uma conferência diária disso. Talvez lá pelo grupo mesmo, tá? Quem fizer vai poder participar presencialmente sexta-feira, no período da noite, de uma mentoria presencial comigo, ok? Vão ser valores assim super em conta, talvez valor de certificado, como a gente já costuma fazer, mas só vai participar quem estiver realmente fazendo essas tarefas. A gente quer realmente que esse projeto chegue no máximo de pessoas para que elas possam ter abundância de vida, tá? Não é abundância